Convidado: olá, a minha esposa e eu, já faz uns 5 anos que eu e a minha esposa seguimos os seus ensinamentos e a nossa vida mudou durante este período. Abraham: você pensa que está nos seguindo, mas somos nós que estamos seguindo vocês, porque as suas perguntas estão liderando sempre. Convidado: e a minha pergunta tem a ver com alguns dos textos de Napoleão Hill, Pense e Enriqueça. Tem um capítulo que é voltado especificamente para o Mastermind, mas tem um livro mais recente dele que é realmente uma versão maior e expandida do Sucesso, Pense e Enriqueça. E ele fala sobre o Mastermind, porém mais detalhadamente sobre o Mastermind dele, o Mastermind pessoal que ele tinha. Abraham: você se lembra do que você está lendo lá sobre quem foram alguns daqueles parceiros de Mastermind? Convidado: sim. Abraham: eles já tinham retornado ao não físico? Convidado: alguns sim e tinha alguns que não. Abraham: mas nós queremos focar especificamente lá, porque o que ele estava conectando é a consciência da qual nós temos falado aqui hoje, que eram estas energias não físicas que viveram aqui, que estão interessadas no que está acontecendo aqui. O grupo Mastermind dele foram, na maior parte, mestres da indústria. Eles foram aqueles que estavam interessados nas coisas específicas que ele agora está falando e ensinando. E então, é lógico que ele falasse sobre eles como sendo invisíveis e falasse como sendo etéreos. E na linguagem que nós estamos usando aqui hoje, nós estaríamos falando sobre eles como sendo vortexais. Eles estão no vórtice, eles são não físicos, eles estão fluindo com você, eles têm conhecimento e ainda mais importante do que o conhecimento que eles têm um grande interesse no que está por vir. Porque, veja, a coisa que os humanos frequentemente interpretam mal sobre o não físico no geral é que vocês pensam que o não físico é todo evoluído e perfeito e certo, que contém todas as respostas e que agora está entregando as respostas a vocês em pequenos fluxos de vez em quando vocês ficam prontos. E não é nem um pouco assim. É que as suas perguntas estão convocando aqueles seres interessados que têm uma base de conhecimento avante para o novo. Mas eles participam com vocês, não porque eles sabem coisas que vocês não sabem, mas eles participam com vocês porque eles querem estar no novo conhecimento que vocês estão descobrindo. Consegue sentir a diferença nisso? Convidado: com certeza. Abraham: então, é a combinação dos pensamentos e energias. E você estando neste ponto certo, você consegue estar na vanguarda, onde eles florescem e explodem em evidências físicas e tangíveis do conhecimento. Oh, isso é legal, não é mesmo? Convidado: sim. E então, a minha pergunta é: eu tenho um grupo Mastermind e a maioria deles retornou para o não físico. Tem 2 que ainda estão aqui neste planeta em forma física, mas com aqueles que são não físicos, existe um campo energético que chamam de éter, que Einstein chamava de éter, e que eu suponho, de acordo com o que eles ensinaram, que contém todos os pensamentos, sentimentos e ideias que cada ser físico neste planeta um dia experimentou, sentiu e pensou, e que é acessível para todo ser humano. Então, quando você se conecta com este Mastermind, é como se... Abraham: mas nós achamos que isto é desorganizado e confuso, e nós gostaríamos de esclarecer isto. Este livro foi escrito há muito tempo e muita coisa surgiu deste entendimento desde aquela época. Aqui está a forma como nós explicaríamos isso. Vamos usar Jerry como exemplo. Jerry, que esteve com Esther por 31 anos e se envolveu passo a passo, pergunta após pergunta,
com a expansão e a evolução deste trabalho. As perguntas dele foram as perguntas que formaram a base do início disso, e então, quanto mais como você se juntaram a isto, as perguntas básicas se tornaram mais amplas e o número de respostas ficou mais abundante. E então, Jerry fez a transição dele para o não físico. E então, agora que ele reemergiu no não físico, o interesse dele no que está acontecendo aqui não é menor, é maior do que jamais foi. Mas agora ele está em um lugar acima de tudo, de pura energia positiva, da ausência de qualquer resistência, mas ainda assim interessado no que está acontecendo aqui, na expansão desta mensagem. Então, não é que tudo o que ele já sentiu ou já viveu está lá com ele. Isto não é verdade. Qualquer dúvida que ele teve não está lá. Qualquer medo não está lá. Qualquer preocupação não está lá. Apenas a pura energia positiva, apenas o saber o que você não quer. Saber o que você quer é disso que se trata, aquele reino não físico, entende? E, na verdade, estas emoções que você está descrevendo, a razão pela qual você as sente é devido ao seu relacionamento com estes que agora apenas estão sentindo pura energia positiva, apenas emoção positiva. Nós saímos um pouco do assunto, mas o que você está tirando disso? Convidado. Isto meio que muda a minha pergunta. A pergunta que eu tinha era: quando eu acesso o mastermind deles, eu estou acessando a pura energia positiva específica deles ou eu estou acessando o éter em si ou ambos? Era esta que era a minha pergunta, na verdade. Abraham. Como a lei da atração já está gerenciando tudo isso, você não tem como ter um sem ter outro. Nós estávamos descrevendo estes discos de energia mais cedo, e é aí que o seu ser interior e tudo isto que você está descrevendo está. É onde Abraham está, é onde a energia não física está, na ausência da resistência. Então, qualquer coisa que seja menos que isto, como esperança ou a sensação de estar sobrecarregado ou preocupação, é o que os humanos estão introduzindo na mistura. E na medida em que você introduz, você se separa disso. Então, é por isso que quando você é capaz de focar de uma forma que permite a sua vibração naturalmente se elevar, como ela fará, então, você tem acesso ao todo disso tudo. E é tão delicioso quando aquela intencionalidade pura, deixe-nos encontrar outras palavras, aquele interesse puro está fluindo até você e através de você, e você está claro e aberto e não resistindo. É aí que você realmente vibra, é quando você realmente sente a empolgação do tudo o que você é, porque todos nós estamos neste vibrar o tempo todo, mas não é sempre que você permite se conectar a isso. Então, eu faço este mastermind depois que eu termino um capítulo de um dos livros do Napoleon Hill, porque eu realmente ressoo com aquilo, mas eu deveria estar fazendo isto mais regularmente, porque várias vezes eu faço logo após terminar um capítulo, depende do quanto tempo eu tenho para ler. Vocês têm alguma sugestão? Eu deveria fazer isto com mais frequência ou o quê? Abraham, para começar, nós queremos falar sobre o poder do Mastermind. Temos que falar que existe um pouco de falta de crença no seu próprio empoderamento quando você está sempre indo atrás dos outros por poder. É quase como acreditar que existe força nos números, quando geralmente a força está sendo diminuída pelos números, porque a energia está mais separada nos números. É uma coisa legal quando você pode co-criar com alguém que está no seu comprimento de onda. É uma experiência deliciosa, mas se você se une a outra pessoa e você está apenas procurando por poder e números e o outro não está em alinhamento, então geralmente há uma diminuição.
E nós achamos que há um mal-entendido, porque você não precisa de números para ter um empoderamento completo. Você apenas quer ter alinhamento nos seus pensamentos. Então, isto é uma boa coisa para se perguntar. As pessoas com as quais eu estou reunido com o Mastermind, elas são elevadas por natureza ou eu estou me sentindo pior na maior parte do tempo? Porque poderia ir para qualquer um dos lados. Convidado: quando eu me conecto com isso, eu não ouço nada negativo, é tudo positivo, é tudo muito inspirador, e então eu acredito que eu estou me beneficiando muito. Abram: sim, nós concordamos, e o que você está descrevendo aqui não é diferente do que nós temos descrito sobre entrar no vórtice ou entrar no modo receptivo. E é lógico que quando você entra no modo receptivo, qualquer um que tenha qualquer coisa benéfica para aprimorar o modo receptivo no qual você está, irá, por meio da lei da atração, vir, não é mesmo? Então, a única pergunta que é importante é: como eu estou me saindo em termos de minha habilidade de ouvir, que realmente é mais sobre o que eu fiz em preparação antes? Muito bom, é divertido atualizar Napoleon Hill na atual linguagem. E não se engane, ele está presente o tempo todo e é ávido. Na verdade, vamos contar uma história divertida. Esther estava visitando os pais dela. O pai dela tinha acabado de fazer a transição, então ela estava visitando o corpo dele. E Jerry, que não estava interessado em visitar o corpo dele, permaneceu no hotel e estava simplesmente fazendo coisas que o agradavam. E ele atravessou a rua até uma livraria e ele encontrou, porque Jerry estava muito interessado anos antes no livro de Napoleon Hill, Pense e Enriqueça. Jerry devorou o livro, ele leu centenas de vezes e participou de vários cursos a respeito. E ele estava andando por esta livraria e ele encontra uma cópia de Pense e Enriqueça que parecia que tinha vindo direto dos anos 50. A capa tinha uma aparência bastante antiga e dizia manuscrito original. Ele não conseguia acreditar na sorte dele, então ele comprou e voltou para o hotel. E ele também comprou a versão atual do livro. Então agora ele pegou um marca-textos e foi página por página, linha por linha, para ver qual era a diferença entre esta versão recém-aberta e recém-publicada, versão antiga, e a versão que foi publicada. E ele descobriu que tudo o que tinha a ver com éteres tinha sido retirado, e tudo o que tinha a ver com o não físico tinha sido retirado. Então, ele estava empolgado para ver aquilo e para documentar para ele mesmo. Mas, alguns anos antes, na verdade, bem nos anos 80, quando Esther estava começando a receber Abraham, Esther estava sentada na plateia e Jerry estava no palco fazendo uma apresentação do livro de Napoleon Hill. E ele estava contando a história do livro, que era uma das favoritas dele. E ele estava fluindo com muito entusiasmo. E Esther estava no fundo da sala e estava recebendo Abraham completamente nesta época. E de repente, ela sente uma energia no corpo dela, diferente de tudo o que ela já havia sentido. E ela sabe, ela recebeu Napoleon Hill, ela conseguia sentir o entusiasmo dele pela apresentação do Jerry. Ela queria fazer estrelinhas pelo saguão, ela queria beijar o rosto dele, ela queria apreciá-lo de formas que ele nunca tinha sido apreciado antes. Ela conseguia sentir aquele entusiasmo vindo através dela por este homem que estava no palco com quem ela estava casada já há um tempo e que estava contando aquela história. Então, ela mal conseguia esperar ele sair do palco, ela mal conseguia esperar ele sair do palco para que ela pudesse levá-lo para os bastidores e contar o que estava acontecendo. E então a reunião acabou e ela o pegou e foi até os bastidores e disse: Jerry, Napoleon Hill está aqui, Napoleon Hill está aqui, ele quer falar com você, ele quer falar com você. Então eles saíram, sentaram-se no carro embaixo de um viaduto e Napoleon Hill, da mesma forma em que Abraham está visitando vocês agora, estava falando com Jerry. Jerry ficou fora de si de entusiasmo. E Jerry disse: o que você faria de diferente agora?
E ele disse, eu explicaria de onde está vindo esta informação. E Jerry disse, mas por que você não explicou? E ele disse, porque ninguém acreditaria, o livro não teria sido publicado da forma que foi. E isto foi muitos anos antes de Jerry encontrar a confirmação nos livros. Da forma como ele foi publicado, eu tive que retirar muito do que eu queria dizer antes mesmo de eles publicarem, porque eles acreditavam que o mundo não estava pronto para ouvir aquilo. Então, é assim que se segue. As coisas estranhas estão sempre lá na vanguarda, não é mesmo? É o suficiente? Convidado, com certeza é o suficiente. Muito obrigado.